Mais uma vez, na primeira leitura, Israel se rebela contra Deus e Moisés. Desta vez por causa da água. Claro, eles estavam no deserto, a água era pouca, era escassa. E eles mais uma vez se queixam, blasfemam e concluem que teria sido melhor nunca ter saído do Egito. Deus então manda Moisés bater com a vara numa rocha. Moisés bate 2 vezes. Deus interpreta essa atitude como desconfiança. Por isso é dito que ele não entrará na terra prometida, nem ele, nem o seu irmão Arão. Em todo caso, ali em Meriba, onde o povo tentou o Senhor, jorra a água da pedra, jorra a água da rocha, para saciar a sede do povo de Israel. O Salmo é já uma interpretação desse fato, porque diz: vinde, exultemos de alegria no Senhor, aclamemos o rochedo que nos salva. Então, o rochedo é o próprio Senhor, segundo o Salmo 94, que depois diz, e é o refrão do Salmo responsorial: oxalá ouvisseis hoje a sua voz, não fecheis os corações como em Meriba. Então o próprio Senhor é a rocha, e São Paulo, lá no Novo Testamento, dirá que essa rocha era Cristo. Cristo é a rocha, e dele nós bebemos essa água viva, essa bebida espiritual que sacia a nossa sede. O Evangelho também fala de rocha, a rocha sobre a qual Jesus vai edificar a igreja. E existe ali um jogo de palavras, porque primeiro Jesus muda o nome de Simão para Pedro, que quer dizer pedra, rocha, Cefas em aramaico. Sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. E é sempre bonito pensar aqui nesse pronome possessivo que Jesus usa. A minha igreja, a minha assembleia, o meu povo. Sobre esta pedra, que é Pedro, a sua profissão de fé, eu vou construir a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus tinha elogiado Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas. Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Em seguida, Jesus, que tinha revelado a sua identidade, porque ele tinha perguntado: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Pedro respondeu: tu és o Messias, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus revelou a sua identidade e agora revela a sua missão, para que ele veio, quem eu sou e para que eu vim a este mundo. Então Jesus fala da cruz, fala do sofrimento.
Pela primeira vez, Jesus fala da sua morte e ressurreição. É o primeiro anúncio da paixão. E a atitude de Pedro é de repreender Jesus. E agora Jesus chama de novo ele de pedra, mas agora de pedra de tropeço. Se antes ele foi inspirado pelo Espírito Santo ao reconhecer quem é Jesus e é chamado de pedra sobre a qual se edifica a igreja, agora ele fala por si mesmo, não inspirado pelo Espírito Santo, mas inspirado pelas suas paixões, pelo seu medo da morte, pelo seu medo do sofrimento, e agora ele é chamado de pedra de tropeço. Afasta-te de mim, Satanás, não pensas como Deus. Antes ele pensava os pensamentos de Deus, agora ele pensa como um homem. Em tão pouco tempo, em alguns minutos, ele vai de pedra sobre a qual se edifica para a pedra de tropeço, motivo de escândalo. Quando nós nos deixamos conduzir pelo Espírito Santo, nós somos rocha. Quando nós nos conduzimos por nós mesmos, então nós nos tornamos pedra de tropeço. E o próprio Cristo é a rocha, como diz São Paulo. Essa imagem da rocha era muito cara para os judeus, justamente por causa desse episódio aqui que nós lemos na primeira leitura. Ele é a rocha da nossa salvação, é a nossa fortaleza, nele encontramos segurança, e é ele que faz de nós rochas também. Nós não temos firmeza, nós não temos consistência por nós mesmos. Ele nos dá segurança, ele nos dá firmeza, se nós nos apoiarmos nele. Quando nós nos apoiamos em nós mesmos, nós, como Pedro, nos tornamos pedra de tropeço. Então peçamos a Jesus que nós possamos sempre nos apoiar nele. Como em outra passagem do Evangelho ele diz: quem ouve as minhas palavras e as põe em prática é alguém que edifica a sua casa sobre a rocha. Quem ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como alguém que constrói a sua casa sobre a areia. Então que nós que ouvimos a sua palavra possamos sempre colocá-la em prática para edificarmos sobre a rocha. Amém.